Você não tem a liberdade de expressão de entrar num grupo falando vamos aqui orquestrar como matar o Saulo. Eu não posso fazer isso. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um planejamento de um crime. Isso é um crime que eu já estou fazendo. Então, assim, as pessoas... Não é assim, ai, que vontade de matar o Saulo. Não. Estou dentro daquele grupo pedindo uma orientação de como fazer o mal. Neste caso da Alicia Valente, a gente não tem a certeza ainda de que esses meninos se utilizavam do Discord. Mas que eles já são um grupo e uma gangue, que eles se utilizam deles mesmos, isso é indiscutível. Se eu fosse da polícia, o que eu ia querer entender? A história desse grupo. Por quê? A Alicia Valente foi levar... Eles têm um modus operandi... Valentina, né? Valentina. Elas têm eles têm um modo de ser. Eu não vou usar o modus operandi, que eu acho que até tem, mas eles têm um modo de agir. É pegar uma vítima, levar para dentro do banheiro, ter os seus guardiões à porta, que são respeitados por todo mundo que passa, porque se... Eu vejo que eles estão lá, eu já nem vou pedir... Então, quer dizer, eles já têm o respeito dos outros, ou seja, eles já são uma gangue conhecida. Mas quantas pessoas foram levadas? Quantas crianças, quantas meninas de 10, 11 anos? Ou outros garotos... foram levados para dentro do banheiro. Por uma coação. Porque a Alicia ficou muda, ela não contou a verdade de cara. Exatamente. Se a irmã dela não tivesse visto, talvez ninguém tivesse descoberto. Não é uma coisa inédita. inédita. Iam falar que ela caiu e bateu a cabeça. Não é uma coisa inédita, né? Você falou bem, não dá para chamar de um modus operandi, mas não é algo inédito. E outra coisa, isso já acontecia no colégio quando eu era pequeno, quando eu era jovem. E acontecia de levar um para o banheiro para tirar uma satisfação. Era lá que se tirava a satisfação. Para as coordenadoras não pegar. E ficavam na porta, meio que... Não, peraí. Isso é uma coisa muito antiga. Até para quando havia aqueles atos de pôr uma bombinha no banheiro para fazer um barulho e tudo mais, tinha a mecânica de levar para o banheiro, não é inédita, não. Não é nem inédita nas escolas e provavelmente não é inédita nessas escolas. E te digo mais... Posso ousar a te dizer mais. Os professores sabem dessa mecânica muito bem. Porque eu, que não trabalho em escola, eu sei que essa mecânica acontece. Porque eu já fui aluno. E hoje com a tecnologia toda, com câmeras, isso, aquilo, com a área de segurança, você consegue determinar muito mais fácil quem são esses grupos que precisam ser olhados, entendidos e reorganizados. Isso. Por conta de terem que... Ali, gente, é o exercício do mal em conjunto. Sim. E é claro que no conjunto isso ganha força. Lógico, afinal de contas, tem um líder e outros que estão ali para segurar as pontas. Isso para sempre. Efeito manada, você tem isso sempre. Isso trabalha em grupo e se mantém em grupo porque tem essa aliança, né? Eu sei o que você fez no verão passado. O que, por exemplo, a polícia uma vez me explicou, por que aqueles grupos de torcedores... que estão lá no ônibus, eles param, eles descem e individualizam um por um, eles fazem a batida, aí você volta a ser um ser humano único, entendendo que você não está no efeito coletivo, isso. Você é um só. E você responde como indivíduo. Se você se der mal, você vai se dar mal sozinho. Exatamente. Então isso é muito interessante, porque você precisa, o ser humano é um ser que coletivamente pode criar, a pessoa pode fazer uma ação que ela não faria sozinha. Agora, ali dentro dessa escola, a sensação que se tem é que é algo já conhecido. Quantas outras Alícias passaram por aquele banheiro? Então você está me dizendo o seguinte, porque um menino de 12 anos que fala, você quer ficar comigo? De novo eu digo, eu queria saber o que ele fez dentro do banheiro, onde ele pôs a mão, como é que ele tentou beijar, isso já é tentativa de estupro. Sim, totalmente. Né? O que significa para ele o ficar comigo? E assim, e dentro do banheiro, não dá. Não é um beijo. Eu imagino o que ele fez com a mão até ela dizer não. Então, assim, isso me parece ser algo que está meio... Já conhecido de como agir. Exatamente. E como que esses outros... Um foi preso com 12 anos. Que vai ficar por 12 anos, acho que ele vai para casa. Ele fica uma coisa de 6 meses com uma assistente social passando. E esse caso vai sendo esquecido, ele vai voltando. E isso pode voltar numa força ainda maior, né? Porque daí ele fica com raiva de não sei o que, blá, 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 blá. Pode voltar numa força maior, de acordo com como isso for lidado com a família. Como é o caso Carlinhos aqui, que ele simplesmente, a família dos assassinos dele passaram a mão e ainda estão atacando a família do Carlinhos.
Pois é. Esse é um problema muito sério. Então, eu acho que a gente não pode se furtar a perder essa oportunidade, né, de entender por onde jovens assim caminham. Né? Qual é a vida deles, como que são eles no núcleo familiar de cada criança, por onde eles caminham no celular deles, o que eles veem, o que eles se identificam, entende? Porque esses eventos eles são chave para um estudo, para uma ampliação maior e um trabalho de prevenção, de pelo menos de atenção. Se você não vai conseguir prevenir, que pelo menos você tenha isso como uma atenção no seu cotidiano. Sim. E passe a estudar isso e qualquer indício disso com mais frequência e trazer para as escolas, né? E eu diria que eu perguntaria se a polícia, por exemplo, está e deve estar investigando todos os celulares ali, porque além de tudo, hoje em dia se tem o desejo de registrar o mal, né? Então nada como eu estar com o celular mostrando que eu fiquei com ela. Será que não existe um vídeo com isso? Tem que ir atrás de tudo. A escola, ela tem que passar a voltar a ser um lugar humanizado. A gente tem que humanizar a escola. É preciso ter equipes multidisciplinares atuando dentro das escolas muito atentas a isso. Para isso, é preciso se liberar mais verba para isso. E uma formação de professores mais levadas a sério. Né? E de diretores e de todo aquele corpo que existe dentro da escola, essas autonomias dos núcleos educacionais, para que possa sanear as questões na escola, com a família, trazer a família. Agora, o que a gente percebe é um movimento contrário. As famílias não querem mais ir para a escola. Mas, Carlos, mesmo lá atrás, quando você chamava a família de um menino que fazia bullying, ou de uma menina que fazia bullying, os pais desses bulinadores defendiam os bulinadores. Sim. E a pessoa só exerce esse fascínio cruel porque ele tem um apoio ou um lugar onde ele aprender. Sim. Mas que é dentro de casa. Ele leva para a escola o que ele aprendeu dentro de casa. Com certeza. Mas e ensina os outros, né? Como você não consegue atuar nas famílias dessa forma, a escola passa a ser uma grande cuba de experimentos, né? Ela cresce um laboratório para isso. E você tem que entender a escola no contexto da comunidade dela, da realidade comunitária que ela vive daquelas famílias, né? E a escola também tem que mudar a estratégia. Essa história de chamar o menino infrator, o menino delinquente... Na escola, né? Isso daí é a justiça. Entendeu? Isso se torna uma coisa já a priori aversiva para os pais. Não, a lei passa a mão na cabeça da criança. Então, exatamente, dependendo de como os pais vivenciam isso, ele pode, inclusive, antes de chegar para ouvir o que a escola tem a dizer, ele já pode ter levado uma surra dentro de casa. Ó, estou sendo chamado de novo para a escola. Vem cá, seu cabra. E pá! E dá na criança. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser entendido muito. E para ser entendido muito, para entender muito, você precisa de muita dedicação. A base, de muita paciência, de muita dedicação. E isso é um trabalho. E para ser um trabalho, tem que ser um trabalho digno. E para ser um trabalho digno, ele tem que ter um projeto muito alinhavado por trás, porque senão dá a entender que existe um projeto muito maior de desestabilização das escolas. Não adianta colocar a escola, o pessoal vestidinho de soldadinho, cantando hino nacional. Isso não é isso. Não é isso, pela repressão, pelo medo. E não é por aí. A escola é o contrário. A escola tem que ser humanizada. A escola Mas ela tem nunca que ser... foi, então, vai. Porque desde a minha época, assim, eu peguei uma escola que era muito humanizada ainda e era uma escola pública. Eu conto isso sempre para as pessoas porque eu acho uma experiência muito legal. Meu pai achava que nós, filhos, deveríamos ter um contato mais próximo com a realidade. Só que nós, filhos, era eu, porque as fofas das minhas irmãs foram para as escolas particulares. E eu, então, fui para a escola pública.
né? E passei 5 anos da minha educação numa escola pública municipal do Campo Belo, obviamente, ali de onde eu morava, e foi uma experiência maravilhosa durante nos anos 70. Tá? Vou dizer que foi, acho que de 71 a 76, eu passei dentro de uma escola municipal e que tinha um projeto humanitário que eu nunca mais depois vi na escola particular. Tá? Depois que eu saí de lá, fui para a escola particular. Então, naquela época, tinha teatro, tinha oficina de artes, tinha atividade de educação física, mas não era jogar uma bola para a criança ela se virar. Tinha um atletismo, era uma escola muito... e parceira, você tinha tinha a Associação de Pais e Mestres, que era muito atuante nas escolas, onde as crianças que tinham mais possibilidade punham um dinheirinho para ajudar as crianças que tinham menos possibilidade a comprar seus materiais, o seu uniforme. Era uma coisa muito humana. Depois, quando eu saí dessa escola, e era uma escola pública, eu adoro falar isso, foi um imprinting que eu tive de povo, de humano, muito forte, que me acompanha até hoje. Depois, na escola particular, obviamente, eu não tive mais tudo isso, porque aí era uma escola muito focada para o desempenho educacional. E dali para frente, para a corrida para o vestibular. Ali para frente, para a sociedade de doutores, para você atingir um bom vestibular. E eu me lembro muito bem disso, que quando você ia lá buscar, no último ano da escola, que você ia lá pegar aqueles documentos todos de certificado, você tinha que assinar uma lista para dizer em que universidade você tinha entrado, porque a métrica da escola era essa, né? Não estou criticando, mas e isso pode ser humanizado, mas não era, e muitas vezes não é. Então é isso que eu quero dizer. A escola nessa idade dessas crianças, tem que ser um projeto social humanizado. Não, a gente tem experiências diferentes, inclusive até eu brincava que eu morria de medo daqueles filmes da Sessão da Tarde dos Estados Unidos, que todos eles, na década de 80, eram sobre escolas onde você tinha os populares, os jogadores, os nerds, os bulinados, e era sempre o inferno. Isso eu tive na escola particular. E eu vivi, na escola pública eu não vivi a minha experiência de escola, é claro, mas o que essa menina passou, se passava na década de 80, 70, 60, e eu acho que isso faz parte do universo infantil. É que o que eu acho que a gente precisa ter alguma forma de melhorar isso, termos mais responsabilidades sobre isso. Um menino ou uma menina que faz bullying, o pai e a mãe têm que ser penalizados. Porque eles precisam pagar e fazer com que aquele ser ruim seja... Quem tem que cuidar para que o filho, que aquela criança, se torne algo melhor para a sociedade é o pai e a mãe. Sim. A escola lá te dá as ferramentas culturais, de educação. Mas a escola... E até de avisar, olha, seu filho é um monstro. Mas eu acho que a escola, quando ela... Isso é uma grande discussão, tá? Essa é uma grande discussão da área da pedagogia, da área escolar, é uma grande discussão da área social, da psicologia. Eu acho que a escola ela tem que abraçar a realidade da sua comunidade, ainda mais quando são escolas públicas, que já pressupõem que essas crianças são crianças desfavorecidas, que estão ali, e muitas vezes a escola ela tem um papel, eu não vou tirar o papel dessa escola, mas ele precisa ser revisto e mais implementado e mais patrocinado, muitas vezes ela faz um papel reparador da sociedade. Ela tem essa função, Beto. É um papel reparador. Ela precisa reparar falhas que a família não tem. E às vezes a família não tem, não por esse olhar, às vezes, que a gente tem urbano, né, que a família não quer ter. Mas às vezes a família não tem condição de ter, ou ali falta um pai, falta uma mãe, não tem, existe uma falta.
Então a escola está Inclusive ali. de desejo de ter filho, né? Que às vezes tem sem saber que vai ter. Exatamente. E de uma educação que às vezes os pais não têm em relação a isso que você falou, da natalidade e tudo mais, e do que significa ter um filho. Então a escola tem que estar pronta neste momento, mais do que nunca nessa faixa etária, para acolher. Né? É muito interessante observar em algumas escolas públicas da periferia que eles têm eu já participei disso poucas vezes, mas já participei, que eles têm as portas abertas, que é para justamente o jovem estar na escola e utilizar da quadra, comer a merenda. As mães levam, tem palestras, muitas vezes coordenados por grupos religiosos, tem palestras para as mães poderem ir na escola, porque no final elas ganham umas sacolinhas, né, que são de roupinha, de calçado, que atende a essa falta. Né? Vai atender, inclusive, essa própria vulnerabilidade alimentar dessas crianças, essa vulnerabilidade de lazer, que às vezes na periferia não existe. Então, eles usam a quadra da escola, o playground da escola, a escola de portas abertas. Isso é muito importante. A escola é um local de portas abertas, ela não pode ser um pequeno presídio, um pequeno quartel. Não, ela é um lugar vivo.